Então, vamos lá, galera. Super boa noite. Obrigado para quem está aqui às 9 horas da noite da quinta-feira, aqui pronto para aprender mais e mais, né? Vou fazer uma apresentação. Eu sou a Cíntia, boa noite para quem não me conhece. Vou aqui mediar essa conversa com o Bruno. Vai ser uma conversa, então, quando vocês tiverem alguma dúvida, vai colocando no chat que eu vou perguntando para o Bruno. Bruno, muito obrigada por ter aceito o nosso convite de estar aqui hoje também, né, na quinta-feira à noite, se dispor a falar aqui conosco. Então, o Bruno é CEO da Welcome, e vai conversar aqui conosco sobre inovação no mercado imobiliário. Eu vou, para quem não conhece, né, a FIA, vou falar um pouquinho aqui, vou compartilhar minha tela, e aí a gente já começa a conversa com o Bruno, tá? Então, vou compartilhar aqui rapidamente com vocês, falar um pouquinho. Então, deixa eu só colocar aqui. Apresentar. Vamos lá. Vou falar um pouquinho aqui do nosso curso de negócio do mercado imobiliário. Então, assim, de longe, posso dizer que é o melhor curso do mercado imobiliário, tá? Do mercado. A gente está com o curso desde 2019, tem mais de 25 turmas formadas, e a gente aborda todo o processo do negócio imobiliário, desde a incorporação, a prospecção de terrenos até a entrega das chaves. Tá? Então, a gente tem aí bem completo, enfim, né, todo o processo do mercado imobiliário. Então, gestão de obra, comercialização, toda essa parte. Além de todo o conteúdo que é apresentado no curso, vocês também têm acesso a Master, ao programa Master. Então, aqui a gente tem essas conversas que a gente tem é, normalmente uma vez por semana, às vezes 5 vezes no mês, então vou ter uma semana que eu tenho duas aulas, né, duas conversas. Então, aqui de temas gerais, então, tendência de crédito, de próprio real estate, oportunidade de negócio, de investimentos, enfim, a gente tem aí uma ampla, muito conteúdo para que você possa consumir também nos nossos cursos, tá? E aí, por que estudar, né, na FIA? Então, as matérias são todas integradas. Alguém fez esse anotar aqui? Eu não vou tentar pagar para não me complicar ainda mais, tá bom? Então, as matérias são integradas, construindo todo o seu conhecimento. São os melhores professores e profissionais, então, são professores que estão atuando né, normalmente durante o dia, então, eles não só dão aula, eles trabalham no mercado, então, assim, é muito hands-on, é muito atualizado, como eu estava falando, muito um curso muito mão na massa, então você vai ter ali toda a questão de ver a aula e ver como isso se aplica no seu mundo, né, no seu dia a dia, e aí toda a experiência, projeção de mercado, tanto da FIA, né, que é já super consolidada, veio da FEA USP, quanto dos nossos professores. Tá? Vou agora interromper aqui, compartilhar com vocês mais uma coisinha bem rápida. Aqui, um pouquinho. Vou fechar aqui, deixa eu dar aberta. Sobre o nosso curso, tá? O, o conteúdo programático. Então, aqui, como eu estava falando, né? Aqui a parte de mercado imobiliário toda, a matriz curricular. Então, a gente vai ter tanto das matérias fundamentais aqui de economia, ciclo de negócio imobiliário, mercado de ações, então, build to suit, avaliação de empresas. Então, assim, é um programa que é muito amplo, muito completo. Mesmo quem já trabalha no mercado imobiliário e quer abrir a empresa, né? São muitos nossos alunos que estão nesse caminho, né, de abrir a própria empresa e vem aqui para, né, se municiar de conhecimento para que seja um negócio próspero. Então, vou convidar vocês, quem entra aqui no site da Pensia consegue já se inscrever ali nas comunicações de Black Friday. Então, quem ainda não é nosso aluno,
tem essa possibilidade ali de se já se inscrever para saber as promoções da Black Friday com antecedência. E quem já é nosso aluno tem toda aí a questão de ter desconto no segundo curso, então fique à vontade para aproveitar. Bruno, obrigada, né, novamente aqui pelo seu tempo. Fica à vontade, gente, aproveitem, façam perguntas aqui no chat que eu vou ajudando aqui, vou incluindo na conversa para também não ficar tanta gente interrompendo a todo tempo, tá? Mas tirem dúvidas, fiquem à vontade aí, aproveitem o conhecimento do Bruno. Bruno, obrigada, boa noite. Tudo bom, Cíntia? Obrigado. Eu que agradeço aqui pela oportunidade, né, de trocar esse conhecimento aí com vocês. Então, muito bacana voltar para o ambiente um pouco acadêmico, né? Eu vim da FEA USP, você citou que a FIA veio da FEA USP também. Então, tive o Roy como professor, ele me chamou, foi muito legal o convite. E só para contar um pouquinho também da minha carreira, enfim, do mercado imobiliário, eu comecei em 2011, comecei numa incorporadora, o Debrecht Realizações Imobiliárias, estava na área de investimentos lá, captando para projetos da Odebrecht de maneira geral, tanto residencial, corporativo, malls, etc. Foi uma experiência bem bacana, de 4 anos e meio. Depois fui fazer MBA nos Estados Unidos, trabalhei num fundo de private equity lá, voltei para o Brasil, trabalhei na WeWork, acho que bastante gente, deve ter bastante pergunta aí da WeWork, sempre tem, pessoal é bem curioso sobre a WeWork. Depois fui para uma PropTech, a WeWork é uma PropTech também, né, no mercado corporativo, fui para uma outra PropTech no mercado residencial, chamada Yuka, uma PropTech focada em São Paulo, e hoje estou na PropTech Well Home, que é uma PropTech focada em mercado residencial também, só que com casas de temporada. Então, eu vou passar aqui, como tema inovação hoje, eu vou passar de maneira geral sobre o que eu já vi de inovação no mercado imobiliário. Muitos segmentos eu sou entusiasta, eu também não tenho um super conhecimento em Internet of Things, enfim, essas coisas mais trending ali que todo mundo está vendo, mas tenho um certo conhecimento em PropTechs. Então, vou falar mais sobre PropTechs e passar um pouco sobre os outros segmentos também, tá bom? Eu compartilho minha tela aqui, então, Cíntia. Posso? Pode sim, Bruno, fica à vontade. Vocês já estão vendo? Já estamos vendo. Boa. Então, só né, para dar o disclaimer, até porque eu já falei sobre a WeWork, a WeWork é uma empresa de capital aberto, então um disclaimer bem rápido, que qualquer opinião aqui que eu der vai ser meramente uma opinião, não uma recomendação de investimento, tá, pessoal? Importante falar isso. Então, vamos lá, vamos começar. Bom, mercado imobiliário. Mercado imobiliário global, olhando o mercado no mundo hoje, é um mercado trilionário. Todo mundo sabe, é um mercado muito grande. Nem todo mundo sabe que ele representa 13% da economia global, então é um mercado relevante, né? Só o ano passado a gente teve 15 IPOs. IPOs, para quem não sabe, também é o Initial Public Offering, é quando você coloca uma empresa listada na bolsa. Tá? Então, teve 15 IPOs só nos Estados Unidos no ano passado. E por muito tempo, quando eu comecei lá em 2011, era considerado um mercado tradicional, que não se falava muito em tecnologia, não se falava muito em inovação. Real estate era aquele mercado offline. É o mercado dos prédios, é o mercado das casas, é o mercado dos brokers. Era um mercado que não, assim, não existia muito essa questão de inovação. E a gente vai ver aqui nessa apresentação que isso mudou muito dos anos para cá e tem diversos motivos para isso ter acontecido. Então, assim, é bem bacana a gente ver que a gente está num momento muito fértil para o mercado hoje, né? A gente vê PropTechs nascendo em diversos segmentos, e não só para facilitar a jornada de locação, jornada de compra de casa, mas também PropTechs que têm bastante impacto ambiental, PropTechs que têm impacto também em como você se relaciona com o seu ambiente na sua casa. Então, assim, tem muita coisa acontecendo hoje em dia. Então, quem é entusiasta aí, como eu, Internet of Things, inteligência artificial, é um mundo bem fértil, tá? Então, assim, o que a gente observa hoje de tendências, né? Outra grande mudança também que eu vejo. Hoje a gente tem muitos dados. Antigamente a gente não tinha esse excesso de dados. Antigamente, quando você ia para o mercado imobiliário, você conseguia achar alguma coisa sobre valor de locação por região, quanto que custa o aluguel em Pinheiros, quanto que custa a venda de um imóvel no Itaim, quanto que está um escritório AAA na Paulista. Isso a gente já tinha esses dados. Hoje em dia a gente tem muito mais dados. Então, assim, hoje em dia a gente tem dados de comportamento do consumidor,
gente tem dados de precificação das propriedades, né? Esses dados a gente já tinha lá atrás, mas hoje a gente tem mais, com mais detalhes. A gente tem dados sobre captação de leads, quando você está indo atrás de um lead de um cliente. A gente tem dados de análise de crédito. Então, assim, hoje é uma imensidão de dados. Então, o que eu enxergo hoje, né? Quais são as empresas que vão se diferenciar? Não só as empresas que têm acesso a esses dados, mas sim as empresas que sabem usar esses dados de maneira correta. Super importante. Então, assim, essa é uma grande tendência assim, que eu, pelo menos, enxergo hoje em dia, como você utilizar esses dados, e quem usa esses dados de maneira correta sai na frente, né? E outra tendência que a gente vê muito também, ao contrário de que algumas pessoas pensam, e eu vou mostrar alguns gráficos, algumas tabelas mostrando isso, que hoje em dia a gente tem um crescimento muito acelerado em grandes centros urbanos, em grandes capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, Nova York, Paris, Londres. E por quê? Por dois motivos, principalmente. Assim, muito foco hoje em dia da sociedade em buscar um mercado de trabalho mais atrativo, e também estilo de vida hoje. Você vê a população mais jovem hoje procurando uma vida social mais ativa, uma vida cultural mais pungente. O milênio, ele gosta de ser urbano. Então, assim, isso é uma tendência também que vem mudando como as pessoas se relacionam em relação onde elas moram, onde elas trabalham. Isso tem um impacto muito grande no mercado imobiliário também, tá? Então, assim, para provar a tese, né, que todo mundo fala, não, chegou a pandemia, todo mundo saiu das grandes cidades. Não é verdade. Tivemos uma mudança aqui de 2021 para 2022, e daí pelo número de habitantes de cada cidade. Então, se a gente olhar as cidades aqui, Estados Unidos, tá? Como eu falei, Estados Unidos ainda está na frente de dados e pesquisas em relação a gente. Então, muitas coisas que a gente se baseia são dados de lá. Mas aqui no Brasil a gente também tem alguns dados que eu vou mostrar durante a apresentação, mas olhando os Estados Unidos, se você olhar as cidades com mais de 1 milhão de habitantes, as 10 cidades com mais de 1 milhão de habitantes dos Estados Unidos, 9 delas tiveram aumento de população entre 2001 e 2022. Se você olhar de 500 mil a 1 milhão de habitantes, 22 das 27 tiveram aumento de população. Daí, se você vai para uma faixa de população menor, entre 250 e 500 mil, você tem metade, 25 tiveram, 26 não. Então, assim, é fato que os millennials, enfim, estão cada vez mais procurando cidades urbanas, e motivos são vários. Desde que querem melhor trabalho, estão demorando, e além de tudo, eles estão demorando mais também para comprar a casa própria. E daí tem outros motivos por trás. Eles estão investindo mais em educação e demoram mais para ter a renda ali para conseguir comprar a casa própria, eles estão demorando mais para casar, estão demorando mais para ter filho, enfim, tudo isso aí acaba impactando também quem que é o perfil do consumidor na ponta final que vai comprar os imóveis, que vai investir nos imóveis também, tá bom? Então vamos lá. Passando aqui, quando a gente fala em inovação, isso é um ponto que eu acho interessante para a gente comentar. Isso só um pouquinho, acho que deu uma travada aqui. Vocês estão me escutando ainda, pessoal? Tô te escutando, Então, Bruno. Tô te ótimo. escutando. Deu uma travadinha aqui na minha internet, mas voltou. Então, quando a gente fala em inovação, bom, muita gente pensa só em produto, pensa só em serviço, mas na verdade, assim, tem vários tipos de inovação, e o mercado imobiliário está passando por essa transformação atualmente em relação a isso. Você pode ter uma inovação também em modelo de negócio, você pode ter uma inovação nos modelos das organizações, inovações disruptivas. Então, assim, tem vários tipos de inovação, e muitas vezes as pessoas ficam, poxa, prop tech é mais prop ou é mais tech? Assim, toda empresa, assim, quando você vai discutir sobre real estate, é inevitável inovação em prop tech. Todo mundo acaba falando isso. Poxa, mas isso não é prop tech porque não é um serviço, produto de tecnologia. Mas às vezes usam um processo de tecnologia para ter uma jornada de captação de um locatário, por exemplo. Desculpa, de um locador, de um locatário. Então, assim, tem vários fatores de inovação dentro de processos também que você pode dar essa pegada mais tech para sua empresa, tá? Então, olhando isso, assim, para a gente fazer uma distribuição sobre inovação, o que a gente vê hoje no mercado de real estate? Tem inovação em tudo quanto é lado, tá? Então, assim, a gente vê inovação desde com os brokers, tem várias, eu nem quero, assim, me atentar muito às empresas que estão aqui, é mais nessa distribuição de segmentos, tá? Então, a gente vê muita inovação no mercado de brokers. A gente vê muita inovação em indoor mapping. Indoor mapping, para vocês saberem, por exemplo, a empresa que eu trabalho é cliente da Matterport, a gente usa o serviço deles.
é uma tecnologia hoje que você tem uma câmera com um software que você faz tour 360 dos ambientes. O tour 360 ele dá uma realidade assim do ambiente muito maior do que fotos, simplesmente. Isso você ajuda você a vender ou locar as suas propriedades. Então, assim, tem muita coisa acontecendo aqui, tem muita coisa acontecendo em Internet of Things hoje, e vai acontecer mais ainda, assim, tudo vai ter um chip, né, dizem. A geladeira vai ter um chip, a TV vai ter um chip, assim, a sua mesa vai ter a sua cama para ver como que você dorme. Então, assim, tem muita coisa acontecendo aí, empresas já começando a inovar e investir aqui também. Portfólio management, serviços para casa, construction management, muita gente chama de Construtech também, facilities e property management no geral, que é a gestão da propriedade em si, e real estate search. Real estate search, se você parar para pensar, é o quinto andar, assim, empresas que ajudam a conectar o locador com o locatário, tá? Seguindo aqui, pessoal, tá alguma dúvida até agora? Sim, pode interromper, tá? Qualquer coisa você traz as dúvidas, né, Cíntia? Trago sim, gente. Pode ir colocando no chat, tá? Não fiquem tímidos. Boa. Outra coisa que eu queria, que eu acabei me esquecendo de falar no começo, vou falar agora, aproveitando que o Bruno me deu aqui um pouquinho de tempo. No final da conversa, a gente vai colocar uma avaliação para vocês, para trazer realmente para a próxima conversa assuntos que tenham aderência, né? Que vocês queiram escutar a respeito. Então, por favor, respondam a pergunta no final da nossa conversa. Não, Bruno, ainda não tem nenhuma dúvida aqui, fica à vontade. Boa. Então, só para a gente continuar a olhar aqui como cresceu, assim, voltando, em 2011, quando eu comecei, que eu falei para vocês, era um mercado assim muito offline, um mercado que ninguém falava em inovação, ninguém falava em tecnologia em real estate, mas se você olhar em 2017 até os dados que a gente tem, né, eu peguei aqui da Crunchbase, até 2021, se você olhar, tinha 269 unicórnios, hoje já tem praticamente 1.000 unicórnios, tá? Estão perguntando se você pode mandar os slides, depois eu posso mandar sim, tá? Então a gente já tem 1.000 unicórnios em 2021, tá? Então hoje, 2023, deve ter mais ainda. A gente não tem os dados, mas assim, dá para ver que foi um mercado muito pujante nos últimos anos e continua sendo. Tem muita coisa acontecendo. Se você olha o mercado de venture capital e private equity, eles estão olhando muito forte aqui para o mercado de real estate. Então, o crescimento do número de unicórnios, que são empresas avaliadas em mais de $1 bilhão, mostra claramente isso, tá? Um dado que eu queria trazer aqui. Depois, olhando também, aqui eu trouxe alguns KPIs mais focados na área que eu atuei nas últimas 3 empresas que eu trabalhei de PropTech que eu comentei. Quais são os principais KPIs? Quando você está fazendo a gestão de uma PropTech, quais são os principais indicadores de performance que você está olhando? Tá? Eu vou passar aqui por cada um deles. Primeiro, Revenue Metrics, né, os indicadores de receita, e dali dependendo do tipo de empresa que você tem, você pode ter um indicador de receita de GBV. Isso é muito do mercado hoje que eu estou, que é o mercado de casa de temporada. O que é GBV? GBV é o Gross Booking Value, que nada mais é a sua receita com tudo que você locou de booking, que a gente fala, né? Receita de locação de hospitalidade. Receita de locação normal também, para aluguel, aqui também é uma métrica de receita. Customer Satisfaction, uma métrica super importante. O que significa isso? O NPS, por exemplo, significa quanto que o cliente está satisfeito com a usabilidade do seu serviço ou produto. Taxas de conversão, então a gente tem taxa de qualificação e assinatura de leads, taxas de eficiência operacional, por exemplo, OPEX por metro quadrado. Quanto que você gasta para operar, por exemplo, um escritório por metro quadrado? Métrica super importante, principalmente para o segmento de coworkings. O CAC é assim, uma das principais métricas que a gente olha, que é o Customer Acquisition Cost. O que significa isso? Quanto que custa para eu trazer esse cliente? E isso é sempre para os clientes que eu fechei, tá? Então vamos supor, se eu gastei R$5.000 no mês, fechei só um cliente, meu CAC foi de R$5.000. Se eu gastei R$5.000, fechei 2 clientes, foi de R$2.500. Indicador super importante. Que isso tem em várias indústrias, tá? Não só em real estate. Na indústria de real estate, tem uma mais específica nossa aqui, que é o Supply Acquisition Cost. O que significa isso? Muitas vezes, quando você é uma plataforma de real estate, você não só adquire, por exemplo, eu vou falar aqui que eu estou hoje casa de temporada. Você tem o CAC para adquirir os hóspedes, mas você também tem o SAC, que é o Supply Acquisition Cost, para você atrair as propriedades para sua plataforma. E depois, que está por último aqui, que é o Lifetime Value, é o LTV. Então, qual que é a métrica hoje, uma das métricas mais importantes que a gente olha? Quanto que é o nosso LTV dividido pelo CAC e quanto é o nosso LTV dividido pelo SAC?
Então, se você parar para pensar, o LTV dividido pelo saque vamos supor, eu tenho um LTV de R$ 25.000 por propriedade, mas eu tenho um saque de R$ 5.000. Ou seja, eu tenho um valor que aquela propriedade vai me gerar 5 vezes o valor que eu gastei para trazer a propriedade. Então, são 2 indicadores super importantes também. O churn rate basicamente quantos clientes saíram da minha plataforma, quantos clientes que eu tenho hoje que desistiram de trabalhar comigo e não renovaram os contratos ou até cancelaram os contratos. Super importante também, se esse indicador está subindo muito, você tem que agir sobre esse indicador, você tem que fazer pesquisa de satisfação com seus clientes, você tem que saber o que está acontecendo. O ROI é o Return on Investment, é o seu retorno sobre o investimento que você fez para montar o seu produto, serviço, enfim, um indicador que muitos fundos de Venture Capital olham também, tá bom? Então, assim, de indicadores, eu trouxe um resuminho dos principais que a gente olha, e assim, aqui acompanhamento mensal de alguns, trimestral de outros, mas assim, é isso que mostra um raio-x de quão bem você está indo na sua jornada para você montar a sua própria tech, tá? Então aqui, esse item, né, engraçado aqui, eu vou dar uma traduzida, mas é o dilema do ovo e da galinha, clássico, assim, dilema clássico, muito comum nas PropTechs, que é um grande desafio para você trazer recurso para as PropTechs. Eu vou explicar aqui porque que a gente tem esse dilema, tá? Basicamente, se você hoje você é uma PropTech, vamos supor, vou dar um exemplo hipotético aqui, você vai montar uma PropTech para senior housing, para essas casas para terceira idade, e você vai atrás de um investidor. Como que você vai fazer isso? Vamos supor que você vai bater na porta de um fundo de venture capital. O que o fundo vai falar para você? Bom, você não tem ainda todos aqueles indicadores, você não tem o produto ainda, você tem a tese. Então o fundo vai falar, poxa, bem legal, vamos supor que você já tem um software, você já tem alguma coisinha, vamos supor que você já tem uma plataforma, já tem uma tecnologia, mas você ainda não tem os usuários, ou você tem poucos usuários. Então, o investidor de venture capital, o que ele vai falar? Ele vai falar, poxa, 100 métricas, vou te dar $1 milhão e eu quero 25% da sua empresa. Aí você vai falar, poxa, mas com $1 milhão eu não consigo montar essa base de usuários e conseguir ter esses indicadores. É pouco, eu preciso de $5 milhões aqui no caso, é o exemplo, tá? O VC vai falar, poxa, mas sem os indicadores que você performa legal, porque você não tem a sua base de usuários, etc., eu não tenho um bom investment case, que eu falo aqui, eu não consigo aprovar isso aqui no meu board de investimento. Ele vai falar, poxa, mas para eu te dar boas métricas, bons indicadores, eu preciso construir um produto antes. Então fica muito naquele negócio do ovo e da galinha, né? Quando você vai falar com alguns fundos, etc., do ponto de vista, poxa, ainda não construí minha plataforma, ainda não tenho uma base de usuários muito forte, apesar de ter tese e tecnologia. Então, assim, o Venture Capital, muitas vezes ele faz uma aposta, muitas vezes faz aposta no cap table, né? Quem são os executivos da companhia, que eles vão conseguir entregar. Só que ainda tem aqui, desculpa, vou falar aqui, VC, alguém perguntou sobre VC, VC é Venture Capital, tá? Venture Capital são fundos de investimento mais focado naquele investimento inicial. Então, depois a gente pode até falar um pouco mais sobre isso, mas tem basicamente o Venture Capital, ele é antes até do Private Equity. E antes do Venture Capital, muitas vezes tem o Seed Investor. Por isso que muitas vezes a PropTech, quando nasce, ela nasce através do Seed, que é aquele negócio de família, amigos, que não tem um investidor profissional por trás. O investidor de Venture Capital já é um investidor mais profissional. E tem outro desafio aqui. Vamos supor que você conseguiu casar tudo isso aqui, você conseguiu comprovar sua tese, você captou recursos. Qual é um grande risco aqui que pode acontecer, que já aconteceram muitas PropTechs. O fundo de Venture Capital ele vai chegar e falar o seguinte, poxa, eu preciso desses indicadores para ter certeza que a tese está legal, para ter certeza que eu vou participar numa próxima rodada de investimento. Então, acelera seu crescimento. Só que acontece, quando a PropTech, isso aconteceu, assim, a gente tem inúmeros casos que a gente pode trazer aqui. Quando as PropTechs aceleram muito o crescimento, elas trazem assim muitas pessoas novas, elas não focam tanto na qualidade, não focam tanto no cliente, no atendimento, e daí que acontece? Os indicadores não ficam tão bons. Então, assim, quando você acelera muito também, você não tem os indicadores bons, só que você acelerou para dar bons indicadores rápido para o seu investidor. Então, aqui tem uma zona, digamos assim, um pouco cinzenta, e assim, é legal a gente ver e aprender com o erro de empresas que fizeram isso, né? Não cometer os mesmos erros. Mas isso é assim, claro que isso aconteceu com muitas, é um dilema de ovo e da galinha,
E é uma dificuldade muito grande. Oi, pode falar. Alguém tem uma pergunta aqui? Eu vi alguém falando. Não? Então vou seguir. Bom, vou seguir. Vocês estão me ouvindo? Não sei se estiver me ouvindo, alguém Estamos te pode... ouvindo sim, Bruno. Ah, Provavelmente entrou com o microfone então, aberto. tá, tá Fica à bom. vontade. Então vamos lá. Falando de PropTechs, que nem eu expliquei para vocês. Bom, a primeira que eu trabalhei foi o WeWork, né, focado em corporativo, depois Yuka, focado em residencial de longa temporada, contratos de longa temporada, 30 meses, e agora a casa de temporada. Então vou falar um pouquinho das três, tá? Para passar um pouco do que eu vivi, do que eu vi nessas PropTechs. Segmento corporativo, o que a gente viu nos últimos anos? A gente viu uma expansão muito forte de coworkings, por inúmeros motivos, assim. Principalmente, o que a gente viu foi grandes empresas entrando nesse segmento. Antigamente, os coworkings, eles não nasceram há 5, 10 anos atrás, eles são mais antigos, sim. Tem algumas empresas muito mais antigas, por exemplo, a Regus, mas teve um boom nos últimos anos. Por quê? Porque algumas empresas, grandes empresas, né, nos Estados Unidos a gente chama de segmento de enterprise, elas começaram a enxergar o coworking como uma oportunidade de conseguir atrair, reter talento, ter uma operação mais enxuta, diminuir, crescer headcount, crescer sem contratar um CAPEX, porque o que acontece? Quando você vai para um escritório, muitas vezes, vou falar um número aqui, um escritório AAA, muitas vezes a média de um gasto de um escritório AAA para você montar um escritório é R$3.500 por metro quadrado, não é barato. Então, o que acontece? Você está montando uma empresa, você quer focar o quê? Você quer colocar o dinheiro, você montou uma empresa, acabou de captar recursos, você vai colocar dinheiro para montar um escritório ou você vai colocar dinheiro na sua operação? Você vai querer colocar dinheiro na sua operação. Então, você ir para um coworking tem muitas vantagens, porque você não precisa colocar esse dinheiro de frente, você tem contratos de prazos flexíveis. Tradicionalmente, escritórios são contratos de 5, 10 anos, pesados, com inúmeras cláusulas. No coworking, você assina contrato de 2, 3 meses, se precisar. Então, assim, é muito mais flexível e você consegue diminuir, você consegue aumentar a sua equipe. Então, assim, você consegue fazer híbrido. Muitas vezes você pega um espaço de trabalho com 20 posições, mas daí você coloca mais 20 cartões. Então, você tem 40 pessoas rotacionando naqueles mesmos 200 metros quadrados, vamos dizer assim. E muitas vezes, aqui o exemplo da WeWork, de novo, você pode trabalhar onde quiser. Vou dar um exemplo aqui. Manhattan tem 60 escritórios da WeWork. Então, vamos supor que se você mora ali em Upper, você está lá em cima na ilha, perto do parque, você tem que descer até ali Wall Street. Poxa, você não... Assim, é trabalhoso, é caro, você não vai conseguir, tem o transporte. O que você vai fazer aqui? Poxa, eu vou para um coworking que tem aqui na rua da minha casa, entendeu? Aqui em São Paulo a mesma coisa. Vamos dar um exemplo para São Paulo. Poxa, você mora em Santana, mas trabalha no Itaim. Poxa, se tiver um coworking ali mais na Zona Norte, você vai para o coworking na Zona Norte. Então é um grande benefício também. Às vezes a pessoa ela nem está querendo. O que acontece? Que a grande mudança, né, que eu vejo que as empresas fazem, elas têm hoje a sede delas, vamos supor, pode ser no Itaim, Pinheiros, enfim, qualquer lugar da cidade, mas muitas vezes as pessoas só usam a sede para fazer reuniões, para se encontrar, para ter aquela troca do trabalho. Então, muitas vezes ela quer o escritório só para ter o café dela, para ter um espaço de trabalho organizado, muitas vezes para ficar longe também da bagunça da casa, e para ter uma internet boa. Então, assim, quando você tem um modelo onde você tem várias unidades pela cidade, isso pode ajudar muito os seus empregados, enfim, os seus funcionários, para eles não terem que gastar tempo com deslocamento também. Então, assim, as empresas começaram a ver muitas vantagens e foram para esse segmento. A partir do momento que você viu Apple, Google, Facebook, Amazon, essas empresas indo para o coworking, você viu o surgimento de uma grande empresa como a WeWork entrando nesse nicho, tá? Então, assim, e como que ela faz isso, tá? Hoje, basicamente, ela divide em dois. Ela tem, como ela não compra ativos, ela aloca os ativos que ela tem. Isso é um dos problemas também que acabou hoje o problema que ela está é muito decorrente disso também. Ela faz 3 principais contratos com os proprietários, então ela faz um contrato que é a divisão de receitas, o revenue share, tem coworking também que faz o profit share, quando divide os lucros, e tem coworking que faz um contrato de leasing mesmo, um contrato de locação de longo prazo, às vezes 10, 15 anos, para depois dividir esse espaço em vários espaços de trabalho e vender em forma de membership, como se fosse um clube mesmo. E daí, nesse membership, tem 3 principais maneiras de você comercializar, né?
Uma delas é o coworking tradicional, então você tem a sua mesinha ali, seu espacinho com várias pessoas de outras empresas. Você tem projetos customizados, então você via ali até Apple, Facebook, etc., com grandes projetos customizados, mas muitas vezes quem paga a empresa de coworking amortiza isso num contrato de 5 anos. E você vê projetos off the shelf. Off the shelf é o seguinte, você tem ali um escritório que é um andar inteiro de uma empresa só, e é um escritório meio padrão. Então, você vai ter o espaço ali com a sala de reunião, você vai ter o espaço ali com a copa, vai ter o espaço com as mesas, mas o espaço é inteiro de uma empresa só, por mais que seja assim, não é um coworking de divisão onde você está dividindo mesas de trabalho, mas as empresas de coworking começaram a atuar ali também. Alguém falou o Nelson falou alguma coisa, cidade de São Paulo, investimento em coworking, deixa eu ver. Já saturou ou é só uma questão de momento? Bom ponto, bom ponto. O que acontece, minha visão, tá? Eu vou falar a minha visão de novo e vou relembrar aqui que nada é tese de investimento. Eu acredito muito no modelo, porque eu acho que o mercado mudou de fato. Mas o que acontece? Existe um negócio no mercado imobiliário que é a absorção. Eu não estou acompanhando toda a absorção líquida, né, da oferta de real estate. Eu não estou acompanhando, eu não estou vendo os dados de absorção, hoje não estou olhando mais os dados de mercado imobiliário. Mas a partir do momento que você teve o híbrido, você diminuiu muito a demanda por espaço de trabalho. Então, vou voltar para aquele exemplo. Antes você tinha um escritório com 400 metros quadrados para 40 pessoas. Hoje em dia você consegue colocar 40 pessoas em 200 metros quadrados, você consegue rotacionar. Então, você teve um impacto muito forte na demanda e, ao mesmo tempo, você teve novas entregas e novos lançamentos de prédio nos últimos anos, antes do Covid. Então, o que aconteceu? Você deu um boom de oferta, né, na cidade e não necessariamente um boom de demanda de metro quadrado. Então, o que aconteceu? É clássico em real estate, tem um termo em inglês, real estate, desculpa se eu estou falando muito inglês, mas eu traduzo também. Mas teve o flight to quality. Então, o que acontece? As regiões Paulista, Faria Lima, as regiões mais premium, digamos assim, foram regiões que continuaram a se valorizar. As regiões não tão premium, porque se você precisa de 200 metros quadrados, não mais 400, você vai investir na localização mais do que antes, entendeu? Mas as regiões não tão premium não acompanharam. Então você teve uma disparidade. Assim, hoje, taxas de ocupação, pelo menos quando eu estava olhando há 2 anos atrás, taxas de ocupação muito alta nas regiões mais premium, e taxas de ocupação um pouco um mercado mais difícil, onde as regiões não são tão premium. Então, acho que teve isso aí, Nelson. Acho que sim, eu acredito bastante, apesar de empresas como a WeWork tiveram muitos problemas, mas eu acredito bastante no modelo de coworking, tá? Então, assim, e daí voltando, só para finalizar sobre a questão da WeWorking, todo mundo fala, poxa, se o modelo de negócio é tão bom, ela tem um produto incrível, a arquitetura do negócio foi feita para as pessoas se encontrarem na copa, no meio do andar, enfim, muito focada no cliente, no atendimento, é uma empresa muito bacana. Por que está em problemas, né? Bom, basicamente eu vejo 2 principais problemas. Assim, teve uma safra entre 2016 até 2019, que ela queria crescer muito rápido, um pouco a qualquer custo. Então, o que acontece? Ela ia assinando contratos, fazendo o que a gente chama de underwriting no mercado imobiliário, quando você faz uma viabilidade daquele negócio. Então, fazendo viabilidades de locação muito agressivas e, ao mesmo tempo, às vezes até pagando contrato de aluguéis de 10, 15 anos acima do valor de mercado. Então, assim, acreditando que ia conseguir repassar isso para o consumidor. E investindo muito em CAPEX também. Daí o que aconteceu? Ela ficou com uma dívida muito grande e veio a pandemia. Aí depois que veio a pandemia, a dívida dela aumentou. Então, assim, além de tudo, ela teve que montar um time maior que ela imaginava. A operação custa, a operação, eu digo o OPEX, de ter o café, a água, a faxina, etc., luz, eletricidade, internet, etc., maior do que ela esperava. Teve um período de inflação. No Brasil, a gente viu GPM também nas alturas ali no meio da pandemia, apesar de que hoje já não é mais assim. E também expansão geográfica, contratando muitas pessoas novas, enfim, e que acabou consumindo muito caixa. Veio a pandemia, isso piorou. Hoje ela está mais ou menos aí com uns 17 bi de dívida e está valendo 200 milhões só de dólares. Então, assim, está numa situação bem difícil. Eu entendo que a única saída, e o próprio CEO atual falou isso, a única saída é conseguir renegociar os contratos atuais, que ela tem aí, contratos de 8, 10 anos,
num valor mais aderente ao que ela consegue cobrar hoje dos clientes, para ela conseguir se reerguer e, assim, eventualmente sair do momento que ela está, tá? Então, basicamente isso sobre corporativo, tá, pessoal? Já vou pular para o próximo segmento. Bruno, o Wallace perguntou aqui: algumas incorporadoras estão implementando coworking em seus projetos. Isso pode causar alguma dificuldade para os investidores? Causar dificuldade para o investidor. Então, assim, boa pergunta, interessante, né? Os projetos multiuso. A dificuldade é que você tem que fazer uma viabilidade residencial e corporativa ao mesmo tempo. Então, assim, você tem que ter, né, voltando dos dados, você tem que ter uma boa capacidade de fazer premissas que você vai acertar. Assim, então, você vai acertar na alocação tanto corporativa quanto a residencial. Qual que é a dificuldade, na minha visão aqui da corporativa? Eu vi alguns casos disso de multiuso. Muitas vezes você loca o residencial, só que daí tem a fachada ativa, né? Daí você quer, até porque em São Paulo, principalmente, a fachada ativa foi uma questão de você aumentar o fator de potencial construtivo para você ter mais metro quadrado de construção no mesmo terreno. Então, o que acontece? Muitas vezes você achava que você ia também locar ali aquela parte, ou vender também, né? Assim, a incorporadora está tentando vender, na verdade, está nem tentando locar. Então, que ela ia vender toda a torre residencial em 6 meses, ela até vende, porque é o que ela está, a expertise dela, o que ela está acostumada a fazer no dia a dia, mas ela achava que ela ia vender a fachada ativa corporativa em 2, 3 meses, e passou 2, 3 anos e ela não vendeu. Então, assim, é isso que eu acho que pega ali no caso, tá? Quanto é a velocidade de venda daquele corporativo? É mais complexo do que o residencial. Então, acho que tem um pouco disso aí. Foi o Wallace, né, que perguntou? Não sei se eu respondi. Faz sentido, Wallace? Boa. Tá. Pois sim. Então, boa. Então, corporativo, basicamente isso. Vou passar para o próximo, tá? Vou até acelerar um pouquinho aqui, senão não quero deixar ninguém muito tempo aqui também, depois das 10. Falando sobre segmento residencial, né? O que a gente vê hoje, que eu acho que é um dos principais fatores de mudança nesse segmento? Está muito mais difícil para os mais jovens comprarem sua primeira residência. E daí aqui eu consegui achar dados não só dos Estados Unidos, mas também do Brasil, tá? O que você vê aqui nesse gráfico? Você vê as 3 principais gerações, né? As gerações do Millennials, que é quem se torna. Aqui esse gráfico é interessante. A partir de que ano essa geração se torna adulta? Então, Millennials se tornaram adultos em 2014, ou seja, atingiram 18 anos em 2014, a geração X em 98 e os baby boomers em 82. O que você vê nesse gráfico? É que as outras gerações tinham a casa própria numa proporção muito maior que os millennials. Então, assim, por quê, né? Porque alguns motivos que eu falei lá no começo, na minha visão, tá? Que é mudança de padrão de vida. Hoje em dia as pessoas talvez não queiram tanto ter a propriedade, elas querem muito mais tem o caso do Uber também, né? Que é parecido, muito mais economia compartilhada. Enfim, demoram mais para se casar, demoram mais para ter filho, passam mais tempo na FIA estudando, daí tem que investir também e acaba demorando um pouco mais para tomar investimento de comprar a primeira casa, mas depois isso vai se pagar, então tá tudo certo também. Então tem essa demora aqui para ter a casa própria. E no Brasil é a mesma coisa, tá? Eu peguei do DataZap aqui do ano passado, depois que teve o censo, você vê que a geração Y e Z, que até 36 anos, é uma porcentagem muito pequena em relação aos compradores de imóveis no Brasil hoje. Então, o que a gente vê? Que cresce o aluguel entre o público mais jovem, então você vê PropTechs muito focadas nesse público, você vê que aumenta a demanda por contratos mais flexíveis também, né? Pessoas querendo morar mais perto do escritório, mas também se muda o emprego, quer mudar de casa também. Você vê um aumento de demanda por unidades mobiliadas, assim, você vê jovens saindo da casa dos pais, mas também não quer investir, comprar mobiliário, não quer, enfim, ter todo esse gasto, mesma história do coworking inicial. E você vê um aumento de oferta e demanda por estúdios e um dormitório. E aqui em São Paulo, voltando, né? Em São Paulo a gente viu não só uma explosão de demanda, mas também de oferta. E eu chutaria a dizer que talvez a oferta foi maior e a gente vai ver as entregas aqui no próximo ano, né? Muito por conta de mudança de plano diretor em São Paulo. Em 2014 começou a se inscrever, em 2016 aprovaram, em 2017 as incorporadoras passaram a focar muito em estúdios e um dormitório, porque assim, teve habitação de interesse social, não vou entrar tanto, porque aqui é um mundo bem
bem grande, mas eu não vou entrar tanto, mas habitação de interesse social, habitação HMP, né, de moradia popular, e as NRs estão sendo muito discutidas hoje também, os estúdios não residenciais e apartamentos em geral não residenciais, eles deram algumas vantagens em relação a potencial construtivo. Então você passou a poder construir mais com esse produto. Só que acontece, por exemplo, o HMP e HIS, eles têm uma limitação de renda. Você pode vender HIP, HIS no máximo até 6 salários mínimos. Então, assim, se você vai vender um apartamento no máximo até para uma pessoa que ganha até 6 salários mínimos, muitas vezes o preço do metro quadrado do terreno não dá para você construir 3 dormitórios. Assim, não vai se pagar você ter terreno, construção, etc., e fazer análise de crédito e vender para um comprador que ganha até 6 salários mínimos, se for uma região nobre. Então, o que acontece? Muitos estúdios, muito um dormitório. Então, hoje a gente está vendo algumas discussões para mudar o plano diretor e para mudar essas regras. Então, assim, vai ter bastante coisa acontecendo aí, já dá para ver bastante notícia em relação a isso. Então, segmento residencial, passando muito em relação a isso, muitas unidades prontas e muito foco em millennials indo para o aluguel, tá? Depois, casas de temporada, que daí é o segmento que eu estou hoje, é o segmento assim que eu estou acompanhando mais no detalhe. O que eu acho que está acontecendo aqui? Aqui eu acho que a gente tem uma mudança secular, tá? O que é uma mudança secular? É uma mudança permanente. Então, assim, eu enxergo, pelo menos na minha visão, que é um segmento que está crescendo muito, dá para ver que está crescendo muito, se você acompanhar as empresas que estão nesse setor, e vai continuar crescendo. Isso é uma mudança secular, ele vai continuar crescendo por muitos anos, por grandes duas mudanças principais de comportamento consumidor, aqui na minha visão. Basicamente, esses gráficos mostram isso aqui é dos Estados Unidos, tá? Que eu peguei do Vacasa, que é uma grande empresa focada em casa de temporada lá, tem 5 mil funcionários, mais de 45 mil propriedades, é listada na Bolsa, 2,5 bi de receita. O que o Vacasa fala, tá? O Vacasa fala o seguinte, de 2010 para 2019, basicamente foi de 35% para 60%, você quase dobrou, os proprietários que enxergam a casa deles como um ativo imobiliário de patrimônio para renda, que querem locar. Então, o cara que tem a casa na praia, ele falou, opa, eu vou lá uma vez por mês, por que eu não loco o resto do mês ganhando dinheiro com isso, entendeu? Então, teve uma mudança muito forte que não tinha antes. E do lado dos hóspedes, né, você vê uma mudança muito forte também dos hóspedes indo para casa de temporada e não mais só no hotel. Então, o que acontece? Antes, o mercado de casa de temporada, em 2010, era só 10% do mercado de turismo, né? Hoje ele já representa 30%. Então, ele está ganhando cada vez mais o market share do hotel. Nos últimos 3 anos aqui no Brasil, se eu não me engano, ele cresceu o dobro do que o mercado de hotéis. Os hotéis, inclusive, estão ficando de olho, estão começando a fazer alguns investimentos também em casas de temporada. Então, pelo fator de ser uma mudança tanto da cabeça do proprietário quanto da cabeça do hóspede, eu acredito que é uma mudança secular que veio para ficar e é um setor que vai crescer, já cresce, né, em 2 dígitos, vai continuar crescendo por muito tempo. Então, só para você dar uma olhada nos números hoje, é um mercado global de 200 bi de dólares no ano passado, já representa 15% do volume hoteleiro no mundo, tá? Aqui a gente olhou 30% dos Estados Unidos, 15% do mundo, cresceu 2 vezes a indústria hoteleira nos últimos 3 anos aqui que eu tinha comentado, no mundo, tá? Nos Estados Unidos, eles fizeram uma pesquisa, principalmente porque na época da pandemia, muitas pessoas escolheram casa de temporada ao invés de hotel, porque as pessoas queriam ficar mais isoladas, não queriam ter contato com outras pessoas e acelerou esse movimento. E eles fizeram uma pesquisa com as pessoas que passaram aí durante a pandemia. O que aconteceu? 46% dos proprietários procuravam alugar, porque eles também viram esse movimento e começaram a enxergar a propriedade como um potencial para gerar receita. 19% dos hóspedes foram pela primeira vez durante a pandemia. Então, assim, possibilidade de recorrência é gigante aqui. E 86% deles falam que pretende ir novamente depois da pandemia. E 52% dos pesquisados já preferem casa de temporada em relação ao hotel. Então, assim, claramente os dados mostram que é um mercado que está crescendo bastante. Você vê muitas empresas entrando nesse mercado também, não só no Brasil, como no mundo. Então, aqui eu trouxe, daí você olha a casa de temporada, eu trouxe aqui o exemplo da Well Home, tá? Para a gente entender qual que é a principal diferença, por exemplo, de um Airbnb para a Well Home ou outras empresas que estão surgindo parecidas com a Well Home.
O Airbnb, ele nasceu lá, se eu não me engano, há 10, 11 anos atrás, muito focado em ser uma plataforma peer-to-peer. O que significa isso? É uma plataforma que simplesmente conecta o proprietário com o hóspede. Não faz nada. Tem as estrelinhas, as classificações, mas é o foco dele. Então, ele foca em fechar essa reserva, ele traz o booking instantâneo e o próprio atendimento dos hóspedes é feito pelo proprietário. O que acontece, o que começou a acontecer nos últimos anos, e tem uma notícia super interessante que saiu há 3 semanas atrás, do CEO do Airbnb falando que o modelo do Airbnb está em crise. Por que, que o modelo está em crise? Porque esse hóspede que, assim, começou aí, foi pela primeira vez, gostou, começou aí de novo, ele começou a se frustrar um pouco na jornada dele. Por quê? Opa, mudei de slide sem querer. Muitas vezes esse hóspede ele vai para uma casa e fala, putz, a casa não era o que a foto mostrava. Às vezes ele vai para casa e ele fala, nossa, essa casa aqui eu tive problema, mandei mensagem para o proprietário, não tive resposta. Ou ele tenta alocar a casa, o proprietário não responde a tempo. Então, assim, tem muita. Porque não é profissional, né? Assim, quando você tem uma pessoa física com outra pessoa física, você não tem uma jornada profissional, então tem muita fricção. Então, começaram a surgir o exemplo do Vacasa, que é a empresa que eu falei, tem 6 mil funcionários, 2 bilhões e meio de receita de dólares no ano passado. Começaram a surgir empresas focadas não só no peer-to-peer, mas no end-to-end, né? Que é o Home faz. Então, assim, o que a gente faz? A gente não faz só a reserva, booking instantâneo, atendimento ao hóspede. A gente coloca no Airbnb, não só no Airbnb, multicanais. Isso, o proprietário hoje em dia não consegue fazer sozinho. A gente consegue colocar, a gente tem um software, e daí vai ao ponto de tecnologia, né? Que consegue linkar ao mesmo tempo Booking, Airbnb, VRBO, temporada livre, casa temporada, preço e calendário. Então, assim, você tem um anúncio de uma casa, você pode atualizar todos esses canais ao mesmo tempo, preço e calendário. E ao mesmo tempo a gente também tem uma precificação dinâmica, tem marketing digital. A precificação dinâmica é super interessante, porque e também muito focado em tech, dados e inovação, porque com a precificação dinâmica eu consigo ver picos de demanda. Então eu consigo ver, poxa, daqui a 3 semanas vai ter um final de semana que vai ser Festival da Uva. Eu nem sei que é Festival da Uva ou do Morango lá em Atibaia, mas eu sei que daqui a 3 semanas a demanda aumentou muito. Então, assim, o que a ferramenta me sugere? Para aumentar o preço. Ao mesmo tempo que eu vou conseguir ver que na quarta-feira da semana que vem vai ter chuva, o pessoal já está olhando ali o tempo, não tem demanda nenhuma, eu vou abaixar o preço. E isso também, ela olha os dados que aconteceram no ano passado, como que estão as procuras no Airbnb hoje em dia, para conseguir dar uma precificação que é mais aderente e maximizar a receita de locação daquela casa de temporada. Então é super interessante também. E depois também, além da parte tech, de dados, etc., tem também limpeza, check-in, check-out, você fazer a manutenção preventiva, tudo isso aí que é mais offline, dá bastante trabalho. Então, assim, a gente vê os proprietários também. Então, a fricção não é só com o hóspede, os proprietários também, não que tem tempo hoje em dia, ninguém tem mais tempo para chegar e falar, putz, vou ter que atender aquele hóspede, ter que falar aqui com a faxineira para limpar a casa, ter que organizar a chave debaixo do tapete, toda essa parte não profissional, o próprio proprietário também descobriu que, poxa, dá para eu ir trabalhar com uma gestora profissional, muitas vezes ganhar mais dinheiro e ter menos trabalho. Então, assim, por isso que eu acredito muito, a gente ficou muito focado nisso aqui, e essa é a principal diferença hoje que você enxerga do Airbnb, que é uma plataforma peer-to-peer, para uma plataforma end-to-end, que coloca não só em outras plataformas peer-to-peer, como Airbnb, Booking, etc., mas também no próprio site, tá? Bom, pricing eu falei, então assim, a questão da precificação, ela aproveita flutuações de mercado, ela precifica de acordo com a demanda da região e usa esses dados aí para maximizar os lucros. Então eu já acabei falando bastante no outro slide. E além dessa parte de precificação, você olha a tecnologia, né, nesse setor de casa de temporada, com o que eu falei também já integrador, tem o Tour 360, que fica muito mais então você tem muito mais parecido com a realidade do que as fotos, né? Quando você vai no Tour 360. Tem área logada do proprietário para ele ver como é que foi o informe de rendimento, como que foi o rendimento dele naquele mês, como que tá as taxas de ocupação, como que foi as taxas de visualização nas plataformas também do anúncio dele. Então tudo isso aqui é uma parte de tecnologia também que dá para oferecer hoje as PropTechs. Tem uma plataforma de CRM integrada com tudo isso que eu estou te falando. E hoje em dia a gente está olhando muito, e isso é uma coisa super interessante, que daí sim, inovação forte em inteligência artificial. Por quê?
Hoje em dia, a inteligência artificial ela ajuda muito naquele pré-vendas. Então, essa semana eu falei com uma empresa de inteligência artificial para a gente começar a atender aquele primeiro atendimento para pegar os dados do cliente, etc. Não precisa ser um humano, pode ser uma inteligência artificial e ela vai se retroalimentando, tem um machine learning para ela aprender e atender cada vez melhor. E não só para atendimento, mas tem outras jornadas também, quando eu vou subir o anúncio no site, quando eu vou escrever o anúncio, etc., que a inteligência artificial pode ajudar. Então, você vai começar a ver inteligência artificial, não só aqui na minha cabeça, tá? Assim, em caso de temporada, mas também em todas as áreas de real estate ali, para ajudar a ganhar mais otimização nos processos dessas empresas. Então, basicamente, Bruno, sim, tá. Já era o ótimo. último slide, e abrir para mais dúvidas, Ótimo, já chegou no horário, né? bacana. O Nelson, ele perguntou da onde, qual que é o tipo de remuneração da Welcome? Ah, boa pergunta. Basicamente tem dois produtos principais, né? Um produto que a gente remunera só quando loca. Então, assim, na verdade, os dois remuneram só quando locam, mas um produto principal é com uma taxa em cima do valor de locação, que daí faz toda a gestão do anúncio, faz a precificação, faz o atendimento. E tem outro produto que a gente chama de concierge, que tem uma taxa maior, mas também faz essa parte mais offline de limpeza, check-in, check-out, que é a parte da operação da propriedade. Então, no primeiro produto, a operação da propriedade, com abertura, limpeza, etc., manutenção, fica para o proprietário. Agora, se o proprietário não quiser ter trabalho nenhum, daí tem um produto mais diferenciado, que é o concierge, que é com uma taxa diferenciada também, maior do que a do outro produto. Claro, mais trabalho, né? Bem mais, né? Gente, mais alguma pergunta? Aqui no chat não tem nada, tá, Bruno? Então, cobrimos aqui. A última pergunta foi a do Nelson mesmo. Legal. Tá bom. Eu agradeço, Cíntia. Obrigado para todo mundo, quem participou também. E é isso, né? Alguma comunicação a mais? Pode Super falar. obrigada, né? Super obrigada, Bruno, pelo seu tempo, pela sua disposição. Assim que eu convidei, o Bruno já aceitou nosso convite aqui para estar conversando com vocês. Mais uma vez, a gente vai disponibilizar aqui no chat o link da pesquisa para vocês realmente preencherem, para a gente ter realmente conteúdos aqui que façam sentido, que sejam aderentes aí o que vocês esperam. Bruno, incrível. Esse é o nível das nossas aulas, tanto do mercado imobiliário quanto dos outros cursos aqui da FIA. Então, fique à vontade para entrar, se cadastrar para receber as notícias da Black Friday. Bruno, super obrigada, gente. Muito obrigada pela disposição de vocês de estarem aqui conosco, de escutar essa aula linda aqui do Bruno. E boa noite para todo mundo. Obrigado, Cíntia. Tchau, tchau, pessoal. Parabéns. Obrigada. Tchau, Ótima tchau. aula, excelente. Meus parabéns. Muito obrigada, Marcos. Boa noite, gente.